Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre processadores. Pessoal, diariamente eu recebo essa pergunta: meu processador é compatível com Hackintosh? Então eu resolvi aqui fazer um guia e mostrar ali os nomes de processadores que são compatíveis com Hackintosh, né? A gente sabe, para ter um Hackintosh de respeito, aquele Hackintosh que funciona 100%, a gente precisa ter um processador que é compatível e uma GPU compatível, né? Então aqui a gente vai focar em CPUs, né? Eu vou deixar na descrição um link de um vídeo aqui que eu fiz recente falando sobre todas as placas de vídeos compatíveis com Hackintosh. Então assim, para você fazer um Hackintosh, você precisa ter um processador compatível e você precisa também ter uma placa de vídeo compatível. Além disso, o que eu recomendo, pessoal, assim, quanto mais novo o seu processador, melhor, né? Processadores antigos, você vai ter mais dor de cabeça, né? Até porque, né, aqui a gente fala muito sobre o OpenCore, né? O guia do OpenCore, ele cobre ali uma geração mais recente de processadores, né? Então se você quer fazer um Hackintosh naquele seu notebook lá de 2008, então você vai ter mais trabalho, né? Porque assim, a Apple, ela vai descontinuando os hardwares, né? Diferente do Microsoft Windows, né? Que a gente consegue instalar o Windows 10 em computadores bem antigos, né? Agora a Apple não, né? Ela faz com que a gente vá trocando nosso hardware. Então assim, se você quer ter um Hackintosh bom, né? Assim, todo atualizado, né? Com todos os patches de segurança, né? É bom você pensar em ter um processador que é no mínimo compatível com o macOS Monterey, né? Bom, pessoal, já tava me esquecendo, hein? Aproveitando, se você não me conhece, sou o Matheus aqui do canal Dicas do Matheus. Peço aí, se você não é inscrito, que se inscreva, dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí em todas as comunidades. E se você quiser fazer parte aí de uma comunidade muito legal sobre Hackintosh, vou deixar aqui na descrição o link da nossa comunidade do Telegram, que é a nossa comunidade principal, e também o link da nossa comunidade do Discord, né? Que é uma comunidade secundária, mas assim, diariamente a gente tá lá no Telegram discutindo sobre Hackintosh, tem muitas pessoas muito boas lá falando sobre Hackintosh diariamente. É isso aí, pessoal, vamos ver aqui esses processadores aí compatíveis com Hackintosh. Bom, pessoal, fiz aqui um guiazinho, resumi, né, os processadores, né, dei uma olhada lá no guia do OpenCore, pessoal do grupo, principalmente do grupo de administradores, a gente conversou bastante, a gente chegou aqui numa lista, né, quais são os processadores, né, suportados para Hackintosh. Alguns processadores antigos são suportados, né, assim, a gente consegue fazer Hackintosh, mas eu não recomendo muito, assim. Quer ter sucesso? São processadores mais novos, a gente consegue fazer. E assim, todos os dias, né, aparecem perguntas assim: ah, meu processador de primeira geração é compatível, de segunda, meu Core 2 Dual é compatível? Então assim, eu tentei trazer aqui nesse guia e mostrar para vocês, fazendo a diferença entre desktop, que assim, é mais tranquilo da gente fazer Hackintosh, e notebooks, né? Por que desktop é mais tranquilo? Porque assim, desktop a gente consegue colocar uma placa de vídeo compatível. Notebook, no geral, a gente não consegue colocar uma placa de vídeo. No geral, o notebook está ali montado, ele vai vir ou com uma eGPU ou com uma placa de vídeo integrada do processador, que é a grande maioria dos notebooks, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre desktop, né? Quando a gente fala em desktop, Intel, então assim, gerações, né? Então gerações com codename lá do Ioná até Alder Lake são os 12ª geração, são suportados. Então assim, mas o que é mais tranquilo da gente fazer? Processadores de primeira geração até os de 12ª. Esses processadores mais antigos, sim, acho que a gente vai conseguir fazer, mas mas assim, não vai ser tão fácil, né? Então assim, processadores como Celeron, Pentium, i3, i5, i7, i9, né, quando tem essa nomenclatura, são suportados, beleza? Teoricamente, né, das gerações mais antigas ali, a gente vai encontrar do Ioná ali para frente, né, a gente vai encontrar processadores com o nome Core 2 Dual, Core Solo, Core 2 Dual, Core 2 Quad, Quad Core, Dual Core, assim, alguns vão ser suportados ali, né, então assim, tem que ver se vai funcionar ou não esse tipo de processador, né? Mas assim, alguns talvez vão conseguir instalar ali uma versão do macOS mais antigo, como Sierra, Mavericks, assim, versões mais antigas, que assim, eu já acho ruim para usar hoje no dia a dia, né? Só se você tem um software muito específico para usar. Porque você usar um Mavericks hoje no dia a dia, não dá para usar. Você vai estar exposto a riscos de segurança, o Chrome é ruim, o Safari é ruim, muitos sites não vão funcionar direito, então assim não é legal. Assim, o legal é sempre estar ali ou no Monterey, ou no Big Sur, ou Catalina também funciona legal. Então nessas 3 versões aí, Catalina, Big Sur, Monterey, é bom estar nessas versões de sistemas operacionais aí do Hackintosh, né?
para desktop, a gente precisa ter uma placa de vídeo compatível, como que eu falei para vocês, né? Assim, são duas coisas primeiras importantes para a gente fazer o Hackintosh. O processador é compatível? Na grande maioria, eles são. A GPU é compatível? Nem todas são compatíveis, né? Então, assim, a gente tem que juntar os dois. Então, assim, para desktop, a gente precisa ter uma placa de vídeo compatível para fazer na grande maioria dos processadores. Mas, alguns processadores, né? Mas, assim, acho que para desktop, a grande maioria dos processadores tem vídeo integrado, né? Então, geralmente, os processadores, o i3, o i5, o i7, o i9, o vídeo integrado funciona. Sim, tem exceções que não funcionam. Processadores como o Celeron e Pentium, o vídeo integrado nunca é compatível. Por exemplo, uns mais novos aí, eles têm o HD 610. O HD 610 não é compatível. Acho que se pegar o Pentium de 10ª geração, é o HD 610. O Celeron também é o HD 610. Então, assim, não adianta. O processador funciona, mas eu preciso colocar uma placa de vídeo que funciona. Então, assim, resumir aí para vocês os Intel desktop. Mas além de desktop, a gente tem umas máquinas que são chamadas máquinas high-end, né? São máquinas que têm uma melhor performance, também que a gente consegue fazer Hackintosh. Não vou entrar muito no detalhe aqui, né? Mas assim, essas máquinas aqui que eu falei, né? Que é do codename Nehalem, acho que é assim que fala, até Cascade Lake, né? Vamos falar, X são suportados, né? Então, assim, são processadores, né, que a gente tem os nomes como... São os processadores Xeon. Esses processadores Xeon da China, de primeira, segunda, terceira geração, a gente consegue fazer Hackintosh. E processadores que são denominados Core i7 e Core i9 Extreme, ou processadores que são denominados Core X Series. Esses processadores são suportados pelo Hackintosh, desde que eles estejam entre essas gerações aqui, a gente consegue fazer o Hackintosh neles. Só que esses processadores aqui em específico, nenhum tem placa de vídeo integrada. Todos esses processadores a gente precisa ter uma placa de vídeo compatível para poder fazer Hackintosh. Então, assim, o processador é compatível, aí você precisa de uma placa de vídeo compatível. Ryzen. Pessoal, não sou especialista em Ryzen, peguei a informação que estava no guia, né? Tem outros especialistas, outros canais aí que fazem um trabalho bem legal de Ryzen. Aqui eu não tenho Ryzen, então falo muito pouco sobre Ryzen aqui. Mas que a gente tem, né? Processadores que são denominados aqui Bulldozer, vamos falar que é assim, não sei como fala esse nome aqui, Jaguar e Ryzen, né, denominado 15ª, 16ª e 17ª, são suportados. Esse Threadripper 17ª e 19ª, eles são suportados. Assim, pessoal, no geral, o pessoal vai me perguntar, meu Ryzen é compatível? No geral, os Ryzen são compatíveis, né, a grande maioria. O pessoal vem perguntar para mim. Só que o que é importante no Ryzen? Se você tem, acho que aquelas versões que é G, acho que é no final, se eu não estou enganado, porque eu conheço bem pouco de Ryzen. Eles têm vídeo integrado. Vídeo integrado de processador Ryzen não funciona no Hackintosh. Aí vai falar, Matheus, por que não funciona? Porque nunca existiu um Mac com processador Ryzen e que teve essa GPU. É simples assim. É assim, o hardware para o Hackintosh ele tem que ser muito parecido ao Mac real. Nunca existiu um Mac com processadores AMD. Então, assim, a placa de vídeo integrada no AMD nunca existiu, né, no macOS. Então, por isso que não funciona. Então, para a gente fazer um Ryzen, a gente precisa ter um processador, né, dessas gerações que eu falei para vocês, e tem que ter uma placa de vídeo que seja compatível com o macOS. Por exemplo, RX 560, 80, 90, né, com Monterey. Por exemplo, RX 5500, 600, 700, 6600, 6800, 6900. Tem precisa ter uma placa dessas, beleza? Nesse cenário, a gente consegue fazer Hackintosh com os Ryzen, beleza? O que mais? Notebook, né? Tô chegando aqui no final já do vídeo. Intel, né? Então, assim, no geral, a gente tem processadores da Intel, né? Então, assim, codinomes, né? Do Arandelle até os Ice Lakes são compatíveis. A Arandelle, acho que é a primeira geração dos cores e os Ice Lakes é 10ª geração, né? Então, assim, se você tem um notebook, ele é dessas gerações, eles são suportados, né?
Só que vai depender também da versão que você consegue instalar de sistema operacional. Por quê? No geral, os notebooks têm placa de vídeo externa, elas não são compatíveis com o macOS. Então, assim, a única placa de vídeo que funciona é a placa de vídeo integrada para a gente fazer Hackintosh, né? Então, assim, no geral, as placas que têm os vídeos integrados compatíveis são processadores i3, i5, i7 e i9. Então, assim, se o seu notebook é dessas gerações, ele é um i3, um i5, um i7, um i9, muito provável que você vá conseguir fazer um Hackintosh. Processadores, né? Para notebook, isso é muito importante. Recebo muitas perguntas. Processadores Atom, Celeron e Pentium para notebook não são compatíveis. Por que não são compatíveis, Matheus? Porque os vídeos integrados desses computadores geralmente são computadores que não tem nem outra placa de vídeo ou algo assim, né? São processadores de baixo custo, né? De baixo consumo de energia. Eles vêm com aquela UHD 610 ou outros, né? Que não são compatíveis com o Hackintosh. Então, assim, a gente não consegue usar esses tipos de processadores para notebook em Hackintosh pelo fato do vídeo integrado não ser suportado, né? Mas, né, como eu falei para vocês, alguns processadores, mesmo sendo i3, i5, que eu já vi alguns, eles vêm com placa de vídeos não suportadas para o Hackintosh. Isso às vezes é lote da Intel, já vi assim, o mesmo processador, o mesmo código, um tinha placa suportada, outro não tinha placa de vídeo suportada. Então, assim, no geral, a maioria vai funcionar. Alguns são exceções, i3 ou i5 não vai ser compatível. Por quê? Pela placa de vídeo não ser compatível, mas no grande geral são compatíveis. Uma pergunta que aparece muito. Hoje eu acabei de responder mais cedo uma pergunta sobre essa. Uma pessoa me mandou um código do notebook que tem processador AMD, deixa eu pôr até aqui, ó, Ryzen. Notebooks com Ryzen não são compatíveis. Por que não são compatíveis, pessoal? Primeiro, assim, o básico, que foi o que eu já falei para vocês ali no Ryzen em cima. Nunca teve notebook, MacBook, Ryzen. Então, assim, ele não conhece os Ryzens. Os Ryzens têm diferença para os Intel. E a placa de vídeo integrada também de vídeo não é conhecida, né? Então, assim, não funciona. Beleza? Vou mostrar para vocês do guia do OpenCore, da onde eu tirei essas informações, vou dar uma passadinha por lá e vou deixar o link na descrição para vocês conferirem, porque lá tem uma informação legal. Tem a geração versus o macOS, que é compatível, que vocês podem olhar. Bom, pessoal, tô aqui no guia do OpenCore, né? Se você vai montar um Hackintosh hoje, eu recomendo que você monte Intel, não compre um Ryzen para fazer Hackintosh. Se você quer ter sucesso, vá de Intel, até porque eu vou mostrar aqui para vocês as limitações que são conhecidas. Hoje tem correções, hoje o pessoal virtualiza, mas assim, você não quer ter dor de cabeça? Em Hackintosh, vai de Intel. AMD, caso você tenha, e aí você transforma, né? Você não precisa comprar uma máquina nova, você tem uma máquina na sua casa, aí você transforma em Hackintosh. Mas comprar um AMD especificamente para fazer Hackintosh não é recomendado. Comprar um Xeon da China para fazer Hackintosh, puta, pega um 10ª geração que vai gastar um pouquinho mais, mas vai ter uma durabilidade muito melhor. Vamos lá, então aqui ó, eu tiro essas informações aqui de CPU, né, desse guia aqui, é o guia de instalação, ele tem aqui as limitações de hardwares, né, aquilo que eu falei para vocês, né, processadores de 32 e 64 bits são suportados, né, a grande maioria dos processadores de desktop Intel são suportados, por quê? Aí a gente desabilita o vídeo integrado e coloca uma placa de vídeo, né? Por isso que eles são suportados. Processadores Intel high-end são suportados, né? Processadores Core e Xeon, né? Não sei se tem, eu nunca vi Xeon laptop, mas estão falando aqui que tem. São suportados a partir do Arandela até o Ice Lake, né? Que são as últimas máquinas, né? Os Ice Lake estão os Lenovo S145 10ª geração. São Ice Lake, né? Aqui que ele fala que processadores como Atom, Celeron e Pentium não são suportados, foi aquilo que eu já reportei para vocês. E aqui ele fala daqueles processadores Ryzen que são suportados, né?
Aqui tem um pouco da questão de o que tem de tecnologia é suportado, então se vocês quiserem entrar, dar uma lidinha aqui, quais são os requisitos, né, que cada features que tem em cada processador de cada geração é suportado, né, então aqui vocês conseguem ver. E aqui tem um guia bem interessante, né, que ele fala assim, qual processador ainda é suportado, né, em qual versão de macOS. Se o guia tiver atualizado mesmo e esse current aqui for o macOS Monterey, né? Então aqui a gente tem desde da Nehalem, acho que é assim que fala, pessoal. O inglês está difícil hoje, eu não sei como fala o nome dessas gerações. Até aqui os processadores do Rocket Lake, Tiger Lake, eu preciso depois dar uma olhada quais são, e os Under Lakes, né? Não são Under, são Alder Lakes, né, que são suportados. Então até aqui a gente consegue ver, né, qual geração e qual processador. Aí você está com dúvida, meu processador é um Hansel, aí você consegue clicar aqui, ele vai para um link aqui do Wikipedia, que tem todas as informações dos processadores, códigos, né, e daqui a gente vai lá para o da Intel. Então assim, tem bastante informações aí para vocês verem, né. Aquilo que eu falo, processadores mais antigos, né, assim, o macOS não suporta tanto, né, então assim, Pentium 4, aqueles antigos, eu tenho um desse lá em casa ainda, que, assim, nenhum é suportado, né, Yona, né, ele é 32 bits e ele é suportado até o 1068, não sei qual versão de macOS é essa. Esse Kanoi, Meron, até o 10.11.6, também não sei de cabeça falar qual é essa versão aqui. O Penryn, acho que é assim, é suportado até o 10.13.6. Aí depois os outros são suportados até a última versão. Se eu não estou enganado, esse guia está atualizado já para o Monterey, né? E aqui algumas coisas que ele fala, né? Não tem suporte a GPU, alguns, né? O Ivy Bridge, né, que é a terceira geração, ela não tem suporte a iGPU no macOS Monterey, né, então está atualizado aqui 12+, e todos esses outros aqui, a GPU tem suporte. Beleza? Então tá aqui, vocês conseguem entrar nesse guia, vou deixar o link aí na descrição da parte de limitação de hardware. O que ele fala aqui pra gente sobre limites, quais são as limitações de CPUs AMD no Hackintosh, pessoal, porque realmente dá muito problema, mas assim, o pessoal consegue dar uma ajustadinha, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, o pessoal consegue dar uns ajustes, fazer fix, né, por exemplo, a gente tem problemas com máquinas virtuais, VMware, Parallels, Docker, Android Studio, então pessoal, você vai comprar para programar, não compre Ryzen, porque o Ryzen, o pessoal sofre muito. Tem muita gente aqui no canal que já migrou do Ryzen pro Intel. Você imagina, você monta uma máquina e depois migra pro Intel, você vai só perder dinheiro. Então assim, já migra, já monta Intel. O Ryzen tem muito problema com Adobe, o pessoal faz um monte de fix, né? Aparentemente parece que fica instável, né? Mas tem fix para fazer. Tem algum problema aqui com versões 32 bits, né? E tem muitos issues, principalmente em programas de áudio, né? Como o Logic Pro, se você vai comprar para editar áudio, né? E DaVinci também dá problema. Então assim, pessoal, Ryzen dá muito problema, né? Então assim, o bom é evitar processadores Ryzen. Se você vai comprar, compra o Intel. E a dica que eu sempre dou, comprar um Intel aí de 10ª geração, né? E aí, Hackintoshers, conta aí pra mim, seu processador é compatível com Hackintosh? Escreve aí, deixa na descrição qual processador você usa. Vamos deixar essa informação aí para todo mundo que está procurando saber sobre Hackintosh, né? Quais processadores vocês recomendam? Deixa aí na descrição, falem tudo que vocês conhecem aí sobre processadores, qual usa, qual você já teve e não comprou. Se você tem um AMD, deixa os relatos aí pro pessoal. Qual processador você usa aí no seu notebook, se é... né, o que você está usando aí e está funcionando o Hackintosh, né? Vamos deixar essa dica aí pro pessoal. Bom, fazendo esse levantamento, consegui absorver informações novas aí sobre Hackintosh, então é sempre bom estar estudando, estar antenado aí o que funciona, o que não funciona, né? Na hora de montar o Hackintosh, porque toda hora o pessoal está me perguntando aí essas informações. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu e até o próximo.